Olá, meus amores! Hoje vamos viajar para um novo país nesta nossa jornada pelo mundo da música erudita romântica. Vamos para a Rússia. Sim, pela primeira vez tenho a oportunidade de trazer um compositor russo aqui no nosso programa. Lembrando que a cultura russa é extremamente riquíssima, seja em qualquer uma das modalidades da arte que for. No teatro, por exemplo, temos grandes nomes como Mayakovsky e o supremo mestre Konstantin Stanislavski. Na literatura, apresentamos expoentes do naipe de Leon Tolstói e Dostoiévski. E é claro que na música não poderia faltar o nosso compositor de hoje. E eu falo de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ele, que nasceu no dia 6 de maio de 1840, na cidade de Votkinsky, próxima a Moscou. E desde cedo manifestaria grande interesse e grande talento pela música. Para vocês terem ideia, sua primeira composição aconteceu aos 4 aninhos de idade. Era uma peça musical bastante simples, como podemos esperar, e essa peça musical se intitulava Nossa Mamãe em Petersburgo. Porém, diferentemente da maioria dos compositores que eu já trouxe aqui para vocês, Tchaikovsky não recebeu uma educação musical formal durante o período de sua juventude. Aliás, muito pelo contrário. Tchaikovsky estudou para se formar em direito. E, de fato, ele se formou em direito. Ele chegou, inclusive, a trabalhar no Ministério da Justiça em São Petersburgo. Mas, gente, quando o destino está nos nossos corações, não tem como fugir. No ano de 1862, quando Tchaikovsky tinha seus 22 anos de idade, ele finalmente conseguiu pela primeira vez publicar uma composição sua, chamada Mezzanotte. E até que, de certa forma, essa sua primeira publicação foi muito bem recebida. Foi então que ele conseguiu reunir a coragem suficiente para abandonar a sua carreira pública e finalmente se dedicar de corpo e alma ao grande amor da sua vida, que é a música. Opus 23 significa que esta é a 23ª obra lançada por Piotr Ilyich Tchaikovsky. Número 1 significa que este é o primeiro concerto para piano lançado por Piotr Ilyich Tchaikovsky. Mas e concerto? Vocês lembram o que é um concerto? Eu já expliquei isso aqui mais de uma vez. Mas nunca é demais a gente recapitular, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos para aquela tradicional comparação que eu sempre faço entre um concerto e uma sinfonia. Ambas são peças musicais que contam com a participação de toda a orquestra em sua execução. Porém, qual que é a diferença? A sinfonia não possui um instrumento solista, ou seja, um instrumento que se destaca em relação aos demais, enquanto o concerto obrigatoriamente deve ter a presença de um instrumento solista, ou seja, um instrumento que se destaca em relação ao conjunto da orquestra. Entenderam? E no nosso caso aqui, esse instrumento, como o próprio nome já diz, é o piano. Trata-se de uma composição do ano de 1874 e existe uma historinha, de certa forma, engraçada, mas também um pouco polêmica sobre a estreia do concerto para piano número 1
Opus 23, nos palcos. Existia na época um virtuoso pianista russo chamado Nikolai Rubinstein. E o Tchaikovsky convidou o nosso Nikolai Rubinstein para tocar o concerto para piano número 1 em público pela primeira vez. Hora que o Nikolai ouviu o Tchaikovsky tocando o concerto para piano número 1 para ele, o Rubinstein olhou bem assim, falou: Tchaikovsky, essa tua música é um lixo, cara. Sabe quando é que eu vou tocar isso daí? Nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Daí o Tchaikovsky teve uma bela de uma briga com Nikolai Rubinstein, trocaram desaforos de cachorro para baixo, e o Tchaikovsky teve que procurar um outro intérprete que pudesse estrear a sua música. Ele encontrou um pianista alemão chamado Hans von Bülow, que tocou pela primeira vez o concerto para piano número 1 em Boston durante uma sua turnê pelos Estados Unidos. E daí, minha gente, o concerto para piano número 1, Opus 23, tornou-se sucesso internacional. E o Nikolai Rubinstein teve que engolir tudo o que disse. Mais do que isso, ele teve de reconhecer o seu erro e pedir permissão para o Tchaikovsky para tocar o concerto número 1 em suas apresentações. Haha! Doce vingança, não? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Eu vou deixar aí para vocês na legenda do vídeo o link de uma gravação desta música pela Orquestra Sinfônica de Londres no ano de 1963. Só que tem uma coisa. Esse vídeo que eu estou postando aí para vocês, ele não contém a música inteira. Ele é só um trechinho do primeiro movimento do concerto número 1. Lembrando que movimento musical é cada parte, cada segmento em que a totalidade de uma obra maior está dividida. No caso do concerto para piano número 1, Opus 23, ele está dividido em 3 movimentos. E só o primeiro deles tem mais de 20 minutos de duração. Então, peraí, né? Eu tive que selecionar qual que é a parte mais conhecida do concerto para piano número 1 para mostrar aqui para vocês. Senão ia ficar uma coisa muito extensa. Eu peguei, portanto, o comecinho do primeiro movimento, que se encontra em Allegro non troppo, molto maestoso. Vamos relembrar os andamentos musicais também? Andamento é a velocidade em que a música deve ser tocada. Os andamentos puros são 5. Largo, muito lento. Adagio, lento. Andante, moderado. Allegro, rápido. E presto, muito rápido. Quando a gente diz allegro non troppo, significa rápido, mas não tanto. Seria alguma velocidade entre o andante e o allegro, né? Entre o moderado e o rápido. E continuando no nome do nosso andamento, quando a gente diz molto maestoso, significa muito majestoso. Então, essa é mais uma característica do humor que o intérprete deve imprimir na sua execução da música do que em relação à velocidade propriamente dita. Ok? E eu disse para vocês que esse era a parte mais
conhecida do Concerto para Piano número 1. E para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou mostrar como ainda neste ano de 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, nem parece que foi nesse ano, né? Mas nas Olimpíadas de Tóquio, devido àquele problema de doping que a Confederação Russa teve, eles utilizaram o nome de Comitê Olímpico Russo e foram proibidos de utilizar a bandeira do país e o hino nacional. Por isso, no lugar do hino nacional, que música que eles escolheram? O Concerto para Piano número 1, Opus 23. Vou deixar então para vocês o link de uma premiação, uma das várias premiações em que a Rússia ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, para vocês verem que eu não estou mentindo. E assim, neste clima esportivo, né, de fair play, ficamos por aqui. Um abraço no coração de vocês, beijos na alma e lembranças do Emílio.